Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Valeu, mano. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhas o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Deixa eu ler o verso 3 e 4 novamente. Nada façais por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Senhor Jesus, graças te damos por tua palavra. Nós queremos, Deus, pedir, ó Pai, o auxílio do Senhor nessa manhã e dizer que nós nos submetemos a ela, Senhor. Tua palavra ela é luz para o nosso caminho e vida para nós. Então libera sobre nós, Pai, um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos então na nossa série de mensagens Pertencer e nós estamos compreendendo da parte do Senhor como nós podemos responder a aquilo que nós estamos entendendo a partir da igreja do Senhor. Amém? Então a série Pertencer tem nos dado fundamentos bíblicos para que a gente entenda que membresia é bíblico, que membresia faz parte daquilo que fazemos quando nós somos salvos. A realidade de pessoas que foram alcançadas por Jesus é a realidade de gente que integra um corpo. Ninguém foi salvo por Deus para ficar sozinho. Ninguém foi salvo por Deus para viver sozinho. Mesmo que o mundo pós-moderno pregue uma autonomia, uma independência, nós acreditamos que nós fazemos parte de uma comunidade. Amém? Então, pertencer é isso. Quando nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus, quando a cruz fez sentido para nós aprendemos na semana passada, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, temos fé em Cristo, descemos as águas do batismo, então nós entramos no corpo. Nós entramos na igreja e nós fazemos parte agora do povo de Deus. Amém? Claramente nós podemos perceber que nós vivemos nos nossos dias uma das maiores crises de autoridade. Crise de autoridade. E não apenas de autoridades políticas, mas de todo tipo de instituição. Família, igreja, comunidades, espirituais, enfim. Nós vivemos numa crise de autoridade. Polícia, enfim, pai, mãe, etc. Crise de autoridade, onde as autoridades, de alguma forma, foram colocadas em xeque e, por causa disso, existe uma grande insubmissão de todas as pessoas. Esse é um problema do nosso tempo, né?
Isso pode ser explicado pelo pensamento pós-moderno, né, da modernidade líquida, no sentido de relações frágeis, aquilo que a gente tem falado já há bastante tempo, né? Relações frágeis, relações que com pouco problema elas já são desfeitas. E isso porque, infelizmente, né, os pecados das instituições trouxeram um desgaste com relação a isso. E a sociedade acaba se comportando em cima disso. E nós vemos, irmãos, que esse relativismo do nosso tempo tem construído pessoas totalmente insubmissas a qualquer tipo de autoridade. Seja pai, seja mãe, seja pastor, seja policial, professor, talvez professores de longa data tenha percebido essa mudança ao longo do tempo. Uma vez que anteriormente professores tinham uma autoridade extrema, hoje já é um pouco diferente. O professor tem que tomar, às vezes, muito cuidado com o que fala na sala de aula, porque senão, né? E em casa, então? Hã? Molecada sem educação, gente. Falta de vara, né? Tá cheio disso. Talvez no tempo dos meus pais a conversa era totalmente outra. No meu tempo as coisas mudaram um pouco. Eu não sei o que vai ser das próximas gerações. Crise de autoridade. Irmãos, isso é sério. Isso causa desestabilização na sociedade. A relação entre patrão e empregado. A relação que os jovens têm ao ver um policial, por exemplo. Enfim, crise de autoridade. Por causa dessa crise de autoridade, foi criada uma insubmissão a isso. Uma sociedade de pessoas insubmissas, que não se submetem. E por causa disso, irmãos, isso de alguma forma invade a igreja. Isso é um pensamento pós-moderno. Isso faz parte da cultura do nosso tempo, que de alguma forma invade as nossas relações na igreja. E aí, a maneira como eu vejo não só a figura pastoral, mas a maneira como eu vejo a comunidade como um todo, acaba sendo deturpada por causa dessa crise que nós vivemos no nosso tempo. Amém? Eu consigo perceber isso. Isso é um fato do nosso tempo, é uma dor da nossa geração. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos uma postura completamente diferente. Principalmente quando nós olhamos para a vida de Cristo. Quando nós olhamos para o nosso Senhor, pelo estilo de vida dele, nós vemos que isso é completamente diferente daquilo que nós vemos nos nossos dias. Então, uma vez que nós estamos vendo e percebendo uma geração completamente insubmissa, nós olhamos para a vida de Cristo, um servo submisso. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós podemos perceber isso. Cristo submisso. Filipenses capítulo 2, verso 5, a partir do verso 5 até 11, mostra exatamente como Cristo se submeteu. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele devia se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A maneira como Cristo, ele se submeteu
é a maneira como nós devemos também nos submeter. É a maneira como nós devemos nos submeter a Deus e a maneira como nós devemos submeter-nos uns aos outros. E esse é o grande desafio. Na mensagem de hoje nós vamos compreender como um cristão ele se submete à igreja. E, obviamente, vivendo na contramão do mundo, na contramão do nosso tempo. A resposta de Deus para a crise humana de autoridade não é um discurso de poder, mas é um escândalo sobre humildade, onde a nossa cultura vê a autoridade como ameaça. Cristo revela a autoridade como serviço. Onde o mundo enxerga a submissão como fraqueza, Cristo a apresenta como o caminho de glória. Irmãos, note o seguinte: a autoridade de Jesus foi demonstrada na maneira como ele se submetia aos irmãos. Vou repetir isso. A autoridade de Cristo foi mostrada na maneira como ele se submetia aos irmãos. Você deve lembrar que Jesus, ele partilhou uma última ceia antes dele ser crucificado com os seus discípulos. E nessa última ceia, uma das coisas mais interessantes que me chamam muita atenção é o fato de que a Bíblia diz o seguinte: Jesus, sabendo quem era, sabendo de onde vinha e para onde estava indo, levantou, pegou uma toalha, cingiu a sua cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus, sabendo de quem era, de onde vinha, para onde estava indo, pegou uma toalha, cingiu a sua cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, a autoridade de Jesus é mostrada pela maneira como ele se submete. E isso fala para nós também isso, que a maneira como nós nos submetemos à igreja, submetemos a nossa vida, submetemos às vezes as nossas escolhas, submetemos a nossa existência aos irmãos, ao conselho, à sabedoria da igreja, nós estamos demonstrando a autoridade que recebemos pelo Senhor. Irmãos, parece meio doido falar sobre isso, porque é uma contramão completa daquilo que nós vemos por aí. Quando nós falamos a respeito de submissão, naturalmente, nos nossos dias, existe uma crise interna. E eu não estou falando simplesmente aqui sobre o conceito de submissão feminina. Eu estou falando submissão do cristão. O Filho de Deus é um ser submisso. É um ser que é uma pessoa de uma nova natureza que é submissa. Mas falar sobre isso não é bem aceito por aí. Falar sobre um cristão, sobre uma pessoa, na verdade, que se submete a um grupo de pessoas, na geração da autonomia, na geração da independência, falar sobre isso é um contraponto. Não é aceito por nós. Porque isso nos tira de alguma forma do nosso lugar de controle. Como assim vai ter gente que ficar falando na minha vida? Cuida da sua vida. Eu cuido da minha. Resolve aí os seus problemas, que eu resolvo os meus. Não se mete na minha vida. Irmãos, isso nos tira do nosso conforto. Eu imagino o sentimento que você possa estar tendo ouvindo isso. Porque isso te tira do conforto, isso nos tira do nosso lugar de não, vou viver a minha vida aqui, ninguém está vendo, eu vou fazer o que eu quero da minha vida e está tudo certo, sem problema, e ninguém se mete. Cada um cuida de si. Cada um cuida de si. Mas, irmãos, a igreja do Senhor não é isso. Versículo 3 e 4. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso nos mostra que essa submissão mútua, esse contraponto cultural desse pensamento pós-moderno, desse individualismo,
dessa crise de autoridade. Quando nós pensamos em humildade, irmãos, nós precisamos olhar para a vida de Cristo. Versículo 6 mostra que Cristo não reteve os seus direitos, não considerou como algo a ser agarrado o ser igual a Deus. Não significa que ele se esvaziou de sua divindade, mas significa que Jesus foi também verdadeiramente homem. Ele assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, por isso Deus o exaltou. A maneira como a igreja brilha, irmãos, é a maneira da nossa submissão. Veja lá, Filipenses 2,15. Continue aí, deixa a sua Bíblia aberta e lê lá. Vamos ler a partir do 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós somos esses. E à medida que nós nos submetemos como igreja, é a medida que nós brilharemos a luz ao mundo. Porque a medida da nossa submissão é a medida da nossa unidade. À medida que eu me submeto, quando nós nos submetemos mutuamente, é a medida da nossa unidade. E João capítulo 17 diz isso. Que à medida que nós formos um, assim como Cristo é um com o Pai, o mundo saberá que Cristo veio em carne. A maior mensagem de evangelização que nós podemos dar é o nosso estilo de vida de submissão uns aos outros. Vou repetir isso. A maior mensagem de evangelização ao mundo é a medida da nossa submissão uns aos outros. Versículo 15, novamente, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Mas como nós podemos nos submeter uns aos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que nós vemos aqui em Filipenses capítulo 2? Primeira coisa, publicamente. Primeiro, os cristãos devem submeter-se às suas igrejas locais publicamente, ou seja, de modo formal ou oficial. Devem unir-se à igreja comprometendo-se com o corpo dos cristãos, do qual receberão regularmente a ceia do Senhor. Como nós podemos nos submeter publicamente? Nós submetemos publicamente quando nós dizemos que nós pertencemos a uma igreja local. Então, semana que vem, né, dia 30 de novembro, nós faremos esse ato. Esse ato público de pessoas que estão se comprometendo mutuamente. Eu estou me comprometendo com você e você está se comprometendo comigo. Eu me responsabilizo por você e você se responsabiliza por mim. Nesse momento, nós estamos nos comprometendo e nos submetendo publicamente. E todas as vezes, irmãos, que nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos nos submetendo publicamente. Note isso, a ceia do Senhor é esse rito de continuidade. A ceia do Senhor é um momento onde nós estamos dizendo que nós continuamos fazendo parte do corpo de Cristo. Que nós continuamos comungando com Jesus e com o seu corpo. Que nós estamos continuando na fé. Que nós estamos perseverando. E que nós estamos nos comprometendo e nos submetendo publicamente a um grupo de pessoas. Então, como que nós fazemos isso de maneira prática? Então, participando da membresia formal de uma igreja. Participar formalmente de um grupo de pessoas que se reúnem em torno de Jesus, nós nos submetemos ao corpo de Cristo. Participe regularmente da ceia do Senhor, que você estará se submetendo publicamente. Segunda coisa, submetendo-se fisicamente e talvez geograficamente também. Primeiro, nós nos submetemos fisicamente quando nós nos reunimos regularmente. Irmãos, domingo é dia de ir para a igreja. Domingo ainda é dia de se submeter fisicamente a um grupo de irmãos. Quando nós podemos faltar à igreja?
Tem que ser um negócio assim, sei lá. Não pode ser costume, gente. A nossa rotina precisa ser domingo ir na igreja. Não pode ser rotina outras coisas. Quando der eu vou. Se submeter fisicamente a um grupo de irmãos é vir à igreja. Amém. A nossa reunião dominical é um momento onde nós submetemos uns aos outros fisicamente. Obviamente existem situações difíceis, né? Mas precisa estar no nosso coração. Desejar, permanecer, estar nesse lugar. Vamos ler alguns textos bíblicos sobre isso. Hebreus capítulo 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo é o costume de alguns. Não deixemos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns. Nós não podemos deixar de fazer isso. Atos 27. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. A gente não é igual Paulo, que fica falando até meia-noite. O sermão dura 30, 40 minutos no máximo. Mas é dia de se reunir. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Enfim, estar presente regularmente. Estou falando aqui de domingo, que é o dia principal, mas, irmãos, nós temos os nossos GCs, que é um momento que também nós vivemos isso. Nós participamos fisicamente, nos submetemos fisicamente e regularmente. Amém, igreja? Segundo, nós nos submetemos geograficamente quando nós podemos estar perto da vida cotidiana uns dos outros. Como nós nos submetemos, então, fisicamente? Também quando nós optamos por estar perto, por participar do cotidiano, da vida uns dos outros. Irmãos, só um parênteses aqui. A exigência da palavra de Deus para nós não é pequena. O que o Senhor exige de nós não é pouco. Fecha parênteses. Quando você for mudar de casa, mudar de trabalho, apareceu uma promoção em outra cidade, apareceu uma casa para eu comprar ou alugar em determinado lugar, irmãos, nós precisamos levar em conta, pelo menos, levar em conta o fato de que eu preciso estar perto dos meus irmãos para participar geograficamente, para participar da vida de cada um deles. Porque estar próximo também nos ajuda na nossa vida diária, de relacionamento, de discipulado. Estou falando que todo mundo tem que vender e vamos começar a comprar tudo ali assim, em volta. Não estou falando isso. Mas estou falando que isso precisa ser pelo menos um desejo do nosso coração. Sabe? Intencionalmente participar da vida uns dos outros. A gente precisa pelo menos desejar isso. Mas eu não posso. Moro longe. Tudo bem, não estou dizendo que você tem que vender lá e vir aqui para perto. Mas estou dizendo que pelo menos considere isso. Pelo menos considere. Pelo menos coloque diante de Deus em oração. Senhor, queria morar perto dos meus irmãos. Porque nesse ambiente as mães podem se ajudar. Nesse ambiente, o André está lá, eu posso ir lá comprar um pão para o André e levar para ele se ele estiver precisando. Enfim, gente, a gente pode, a proximidade, ela nos ajuda nisso. Amém? Então, priorize o dia do Senhor. De novo, segunda coisa, priorize o dia do Senhor. Terceira coisa, priorize o dia do Senhor. Venha à igreja de domingo. Terceira coisa, como que nós podemos nos submeter? Então, primeiro, nós nos submetemos publicamente, nós nos submetemos fisicamente, nós nos submetemos, terceiro, socialmente. Devemos nos submeter socialmente. Igrejas devem ser mais do que clubes sociais, mas não podem ser menos. Nossos amigos são aqueles que nós imitamos e seguimos.
Gastamos dinheiro onde eles gastam, criamos nossos filhos onde eles criam. Irmãos, nós precisamos cultivar amizades espirituais. Porque à medida que eu me relaciono com as pessoas, à medida que eu vou me tornando também como elas. Como nós nos submetemos socialmente? Quando nós cultivamos amizades entre nós. Quando existe amizade entre os cristãos, onde essas amizades modelam e formam uns aos outros. E entenda, a igreja é um lugar seguro para nos movermos longe do nosso conforto social. Irmãos, presta atenção assim, ó. Se não fosse a igreja de Cristo, eu acho que eu não teria condições de me tornar amigo do Rubens. Por quê? A diferença de idade, gente. Ele é um senhor de 30 anos e eu já estou muito mais velho. É um lugar, a igreja, onde o rico tem amizade com o pobre. A igreja é o lugar onde as etnias, que em outros lugares têm muitos problemas com relação a isso, se tornam amigas. Nós vivemos e precisamos viver fora da nossa bolha social. Ah, não, eu só gosto do fulano porque o fulano é mais legal. Gente, na igreja não tem só gente legal. O Ronaldo, por exemplo, é uma pessoa muito legal. Mas a realidade é que na igreja nós fazemos amigos. E amizades muito profundas. Não é? Não sei se você consegue perceber isso, mas na igreja a gente faz amizades muito profundas. Esse é um ambiente para isso, é um ambiente onde nós podemos de fato ter amigos. Então construa amizades dentro da igreja, né? Seja intencional nisso, vá atrás, receba, chame as pessoas para ir à sua casa, convide, fulano, vem aqui, estou assando uma carninha, vem aqui comer comigo, estou fazendo um mocotó, vem aqui, um garrão, hã? Vou jogar um dominó aqui, vem aqui comigo. Estou jogando um dominó aqui, vem aqui, sábado à noite. Sábado à noite tem uma casa aí, gente, que tem uma jogatina aí, ó. Olha lá, se entrega. Amizades, gente. Amizades. Quarta coisa, como nós podemos também nos submeter? Nós nos submetemos também afetivamente. E como nós nos submetemos afetivamente? 1 Coríntios capítulo 22, verso 20. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Eu me submeto afetivamente à igreja, ao meu irmão, quando eu sofro quando ele está sofrendo. E quando eu me alegro quando ele se alegra. Quando eu me alegro quando ele é honrado. Assim, gente, às vezes existem alguns sentimentos que vêm ao nosso coração que nós não gostaríamos de sentir. Às vezes, alguns sentimentos vêm ao nosso coração que a gente não gostaria de sentir. Humanamente falando, pode acontecer de que algum irmão ganhou uma coisa assim esplêndida, né? Senhor abençoou ele de maneira profunda. Às vezes pode invadir o nosso coração um sentimento de tipo assim, nossa, poxa, mas eu queria ganhar isso, ou eu queria estar nesse lugar, ou eu queria ir para lá, enfim. Às vezes acontece no nosso coração esse sentimento que a gente não queria sentir. A nossa primeira ação quando isso acontecer é assim, Senhor, eu estou sentindo isso, eu não quero sentir isso, e eu quero pedir que o Senhor me ajude a me alegrar com a vitória do meu irmão. Nos submeter afetivamente é eu chorar com quem está chorando e me alegrar com quem está se alegrando, né? Alegrar-se com uma pessoa que
está tendo filhos e você, às vezes, não consegue ter filhos. É você também se alegrar com a alegria do seu irmão. Talvez, quando algum irmão ganha uma promoção muito grande do trabalho, ou consegue conquistar alguma coisa muito, muito valiosa, irmãos, alegrar-se, entende? A partilhar de alegria. Talvez isso seja o mais difícil. Mas também envolve chorar com quem está chorando, né? Envolve você se envolver na dor do seu irmão também. Então, se existe alguém no nosso meio sofrendo algo, irmãos, a gente precisa se envolver. Não pode ser uma coisa assim, não, tá bom, fulano, tapinha nas costas, Deus te abençoe, né, que pena, fiquei com dó. Gente, definitivamente, não tenha dó de ninguém. Porque dó é um sentimento muito pobre. Dó não te leva a lugar nenhum. Dó é um sentimento orgulhoso, te coloca num lugar, olha a necessidade do outro e não te leva a uma ação concreta em cima disso. Mas tenha compaixão, porque a compaixão é uma ação que flui de um sentimento. Então eu vejo uma necessidade, eu vejo um problema, eu vejo uma questão que alguém está sofrendo, eu me envolvo com isso afetivamente, mas também por meio das minhas ações. Então, nós precisamos expressar isso, a nossa empatia uns com os outros, a nossa compaixão, sofrer com o que sofre, celebrar a vitória, as vitórias dos nossos irmãos. Como nós também podemos, quinta coisa, financeiramente, nós nos submetemos à igreja de maneira financeira também, por meio da nossa generosidade, sustentando a obra de Deus, socorrendo os necessitados, praticando hospitalidade, provisão para pastores e missionários, enfim, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre submeter-se financeiramente. Irmãos, o dízimo e a oferta é o nosso meio de nós nos submetermos financeiramente na Igreja da Palavra. Claramente, eu entendo isso, que nós vivemos num tempo em que, por causa do erro de muitos, falar sobre isso pode ser um grande tabu, ou se tornou um grande tabu. Falar sobre questões financeiras, dízimo, oferta, etc., contribuições, por causa do erro de alguns, às vezes se tornou um tabu entre nós. Mas eu acho, irmãos, que nós, e aí pela sabedoria que o Senhor tem dado à liderança dessa igreja, nós temos condições de falar sobre isso com a consciência limpa. Nós temos condições de falar sobre dízimos e ofertas com a consciência limpa, sem temer, porque nós sabemos que de maneira, aliás, nós sabemos que o Senhor tem dado um temor muito grande por cada dízimo e oferta que entra na ponta da igreja da palavra. Então nós nos submetemos a isso. E alguns textos sobre isso. Compartilhem, Romanos 12, 13, compartilhem o que vocês têm com os santos e suas necessidades. 1 João 3,17, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 Coríntios 9, 14, da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. 1 Coríntios 9, do 11 ao 13, também diz a respeito disso. Enfim, irmãos, nós estamos compreendendo que dar regularmente é a maneira como nós nos submetemos financeiramente à igreja, para os diversos fins que a igreja usa esse dinheiro. Sexta coisa, profissionalmente, os cristãos devem submeter a sua vocação e a sua carreira à missão da igreja. Você deve se perguntar, a minha profissão, ela fortalece ou enfraquece a comunhão? A minha profissão, ela enfraquece ou fortalece a comunhão? Nós precisamos, pelo menos, considerar o fato de que, às vezes, a nossa profissão pode atrapalhar a comunhão. Como que a profissão pode atrapalhar a comunhão? Horários. Às vezes, horários.
às vezes a mudança de cidade, etc. O que eu estou falando com isso, irmãos, é que ao menos a gente precisa considerar e desejar estar em comunhão. E que quando algo de alguma forma possa atrapalhar isso, nós precisamos, irmãos, ao menos considerar isso e levar a Deus em oração. E pedir ao Senhor, Senhor, ó, está acontecendo isso na profissão, tal, o horário aqui está difícil, me ajuda. Trabalho muitas horas por dia, mas eu quero que diminuir isso, porque eu quero, enfim, ter mais comunhão com os meus irmãos, eu quero passar mais tempo com a igreja do Senhor. Isso faz parte de submissão. A gente precisa, ao menos, considerar isso. Nós nos submetemos também eticamente à igreja. Nós nos submetemos eticamente à igreja porque nós permitimos que as pessoas falem na nossa vida. Crise. Nós permitimos que os nossos irmãos, eles falem na nossa vida. Nós permitimos porque nós buscamos conselhos e multidão de sabedoria, mas nós permitimos também que no meio da igreja, né, seja pelos pastores, pelo conselho, etc., mas por meio dos irmãos do conselho mútuo, os cristãos devem olhar para a igreja, então, buscando conselho, instrução ética, eles devem buscar disciplina para a sua vida, transformação. Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Judas 23, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. Mateus 18:15, se o seu irmão pecar contra você, vá a ele, a sós, com ele, mostre o erro, se ele ouvir, ganhaste o perdão. O fato é o seguinte, a igreja local é o principal lugar onde procuramos ajudar outros irmãos a lutar contra os seus pecados e onde nós, da mesma forma, devemos estar abertos a receber essa mesma ajuda. É no meio da igreja local, irmãos, que nós submetemos a nossa vida ao ponto de pessoas terem a autoridade de Deus para falar na nossa vida, dizendo assim, fulano, esse caminho que você está seguindo aqui não é legal. Quando eu me submeto à igreja, eu abaixo minha cabeça. Fulano, assim ó, não adultera. Não pode adulterar. Fulano, não roube. Ciclano, não faça isso, não faça aquilo. Ó, aconteceu isso, vamos aqui resolver. Enfim, gente, submissão à igreja. Então, busque conselho, correção da igreja. Né? Pergunte sobre decisões importantes que você vai tomar na sua vida. Ah, estou pensando em fazer A, B e C. Busque a multidão de conselhos, irmão. A vontade do Senhor, nós conseguimos perceber também nisso. Na multidão de conselhos, há sabedoria. À medida quando nós vamos tomar decisões muito difíceis e complexas, quando nós submetemos isso ao grupo de irmãos, à igreja do Senhor, claramente nós recebemos sabedoria do alto. E por último, é o lugar onde nós nos submetemos espiritualmente. A igreja do Senhor é o lugar onde nós exercitamos os nossos dons espirituais para o bem comum, é o lugar onde nós edificamos e somos edificados, é o lugar onde nós intercedemos uns pelos outros. Nós submetemos-nos espiritualmente assim. Quando eu exerço os meus dons, quando eu edifico e sou edificado, e quando eu oro e intercedo, a submissão espiritual é a mais profunda, porque fala sobre servir, edificar e orar. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos nos submetendo à igreja. Irmãos, para nós concluirmos, nós chegamos ao ponto onde a palavra de Deus deixa de ser apenas explicação e torna-se uma convocação, porque não basta simplesmente nós fazermos uma leitura daquilo que o mundo está vivendo,
compreender como Cristo se moveu, escutarmos sobre a palavra de Deus, sobre como nós deveríamos viver e simplesmente levantar dessa cadeira, sair por essa porta como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos nos submeter à igreja de maneira, vamos lá, pública, primeira coisa, de maneira física, de maneira social, de maneira afetiva, financeira, profissional, ética e espiritual. Nós submetemos uns aos outros. Porque quando nós nos submetemos, nós vivemos na contramão do mundo e isso é bom para nós. Vou repetir. A maneira como nós nos submetemos uns aos outros é bom para nós. Inevitavelmente, escute o que eu vou te dizer em nome de Jesus, inevitavelmente, se você fazer disso um estilo de vida, inevitavelmente você crescerá no conhecimento de Cristo. Se nós cumprirmos esses passos, irmão, inevitavelmente nós conheceremos mais a Cristo Jesus. Nada façais por vanglória ou por contenda, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Inevitavelmente, nós conheceremos mais a Jesus. Por isso, entenda isso, que submissão não é fragilidade, não é ser oprimido por alguém, não é perder-se no meio das pessoas, mas é encontrar-se no corpo, é ser transformado e é de fato o poder da cruz operando no nosso meio. Irmãos, eu sei que talvez essa seja uma das coisas mais difíceis que nós podemos viver. Submeter-se ao povo de Deus é uma das coisas mais difíceis. Mas é o lugar onde nós crescemos no Senhor. Amém? Então, fique de pé. Vamos orar por isso.